pavimento exclusivamente comercial. Nós temos uma área construída de quase 19 mil metros quadrados, se dividindo em subsolo com garagem, pavimento térreo com 10 lojas, recepção, sala de videoconferências, auditório, mais dois pavimentos de garagens, e a partir do quinto pavimento até a cobertura temos 153 salas comerciais, se dividindo em salas para a saúde e para escritório. É só se mudar para cá e pode começar a trabalhar.